Você já sentiu que, para se proteger do mundo, precisava se tornar uma versão de si mesmo que fosse absolutamente intocável? Como se cada decepção, cada olhar de desprezo e cada rejeição tivessem esculpido em você uma armadura tão pesada que, com o tempo, você esqueceu como é a sensação da própria pele? Existe um fenômeno silencioso que acontece com muitas pessoas, e ele é perfeitamente ilustrado pela trajetória de Koyuki Hinase. Ela não apenas mudou sua aparência ou seus hobbies, ela construiu uma fortaleza emocional de tijolos invisíveis, acreditando que, se fosse perfeita o suficiente, se fosse contida o suficiente, ninguém mais teria o poder de feri-la. Mas o que acontece quando a proteção que você criou para sobreviver se torna a própria cela que te impede de viver? Hoje, vamos mergulhar na psicologia por trás da parede que Koyuki construiu e entender por que essa estratégia de defesa, embora pareça segura, é uma das formas mais lentas e dolorosas de autodestruição. Para entender a parede de Koyuki, precisamos primeiro entender o terreno onde ela foi construída. No universo de desenvolvimento pessoal, falamos muito sobre mecanismos de defesa. Quando passamos por traumas ou rejeições profundas, nossa mente subconsciente assume o controle. Ela olha para aquela dor e diz: isso nunca mais vai acontecer. Koyuki, em sua essência, é uma personagem que lida com a vulnerabilidade de uma maneira que muitos de nós reconhecemos. Ela é gentil, observadora e profundamente sensível. No entanto, essa sensibilidade foi o que a tornou um alvo fácil para a dor da comparação e do amor não correspondido. A parede dela não começou com um grande evento traumático isolado, mas com a erosão constante de sua autoestima, ao se ver sempre em segundo plano. A construção dessa parede começa com a busca pela perfeição externa. Koyuki decidiu que, se ela mudasse tudo o que as pessoas podiam ver, ela teria controle sobre como elas se sentiam em relação a ela. É aqui que entra o primeiro grande erro tático do desenvolvimento pessoal mal compreendido. A ideia de que podemos controlar a percepção alheia através da nossa própria performance. Koyuki cortou o cabelo, mudou seu estilo, tornou-se a imagem da doçura e da eficiência. Mas por dentro, ela estava apenas criando um personagem. Essa nova Koyuki era uma parede. Ela sorria, mas o sorriso não alcançava seus olhos com a mesma sinceridade de antes. Ela falava, mas suas palavras eram cuidadosamente filtradas para não revelar nenhuma rachadura, nenhuma necessidade, nenhuma fraqueza. Ela acreditava que ser invulnerável era o mesmo que ser forte, mas a verdadeira força requer a coragem de ser visto como você realmente é, inclusive com suas feridas. Por que essa parede quase a destruiu? Porque uma parede não seleciona o que fica de fora. Quando você constrói uma barreira para não sentir dor, você automaticamente bloqueia a capacidade de sentir alegria profunda, conexão real e intimidade. Koyuki se viu em um paradoxo. Ela queria ser amada, mas não deixava ninguém se aproximar o suficiente para que o amor pudesse de fato tocá-la. O amor exige exposição. Amar alguém é dar a essa pessoa o poder de te destruir e confiar que ela não fará isso. Ao se recusar a correr esse risco, Koyuki se condenou a uma solidão funcional. Ela estava cercada de pessoas. Era admirada por muitos, mas sentia-se completamente sozinha. A destruição não veio de um colapso externo, mas de uma implosão interna. A energia necessária para manter a máscara, para sustentar a parede dia após dia, começou a consumir sua essência. Vamos analisar isso de uma perspectiva didática. No desenvolvimento pessoal, chamamos isso de armadura emocional. A armadura é útil no campo de batalha, mas ninguém consegue dormir, comer ou amar usando metal pesado o tempo todo. O problema de Koyuki é que ela começou a confundir a armadura com sua própria identidade. Ela acreditava que, se tirasse a proteção, não sobraria nada além de uma menina ferida e sem valor. O medo da rejeição é, na verdade, um medo de que a nossa verdade não seja suficiente. Para Koyuki, a parede era uma forma de dizer ao mundo: você não pode me rejeitar,
porque você nem sequer me conhece de verdade. É uma forma distorcida de manter o poder, mas é um poder vazio. Essa trajetória nos ensina sobre a diferença entre isolamento e solitude. O isolamento é uma barreira defensiva. A solitude é um estado de paz consigo mesmo. Koyuki estava isolada dentro de sua própria imagem, e quanto mais ela se esforçava para ser perfeita, mais ela se afastava da possibilidade de cura. A perfeição é o inimigo mortal da conexão humana. Nós nos conectamos através das nossas falhas, das nossas histórias de superação e das nossas vulnerabilidades compartilhadas. Quando Koyuki se apresentava como alguém que tinha tudo sob controle, ela inconscientemente afastava as pessoas que poderiam ajudá-la a carregar seus fardos. Ela se tornou uma ilha, e o mar ao redor dela era feito de suas próprias lágrimas não derramadas. O ponto de virada na história de Koyuki, e o ponto de virada que todos nós precisamos enfrentar, é o momento do impacto. Uma parede só cai de duas formas. Ou ela é demolida por uma força externa, ou ela desaba sob o próprio peso. Para Koyuki, foi uma mistura dos dois. Ela percebeu que, apesar de todos os seus esforços para ser mais, ela continuava sentindo-se menos. A dor que ela tentou evitar ao construir a parede era agora menor do que a dor de viver atrás dela. Este é um conceito vital. O sofrimento da estagnação acaba se tornando maior do que o sofrimento da mudança. É quando percebemos que o custo de nos protegermos é a nossa própria vida que finalmente encontramos a picareta para começar a derrubar os tijolos. Derrubar a parede dói. É um processo de desaprendizagem. Koyuki teve que aprender que não há problema em não ser a primeira opção de alguém, desde que ela fosse sua própria prioridade. Ela teve que entender que ser machucada faz parte da experiência humana e que a cicatriz é uma prova de que você viveu, não uma marca de vergonha. Ao permitir que as rachaduras aparecessem, Koyuki permitiu que a luz entrasse. Ela começou a expressar seus sentimentos reais, mesmo os mais feios e dolorosos. Ela parou de performar e começou a existir. E é nesse espaço de existência crua que a verdadeira transformação pessoal acontece. Não se trata de se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas uma versão mais honesta. A lição didática aqui é clara. A segurança emocional não vem de paredes, mas de alicerces. Se você tem um alicerce interno forte, uma autoestima baseada na autoaceitação e não na validação externa, você não precisa de paredes. Você pode deixar as pessoas entrarem e saírem. Você pode sofrer uma decepção e saber que, embora doa, você não será destruído, porque seu valor não depende do comportamento do outro. Koyuki quase se destruiu porque colocou seu valor na mão dos outros e usou a parede para tentar esconder que tinha feito isso. Ela achava que a parede a protegia dos outros, quando, na verdade, a parede a impedia de resgatar a si mesma. Pense na sua própria vida agora. Quais são as paredes que você construiu? Talvez seja o sarcasmo constante para evitar conversas sérias. Talvez seja o perfeccionismo no trabalho para que ninguém possa criticar sua competência. Talvez seja o hábito de se afastar das pessoas assim que você começa a gostar delas, por medo de ser abandonado primeiro. Essas são todas versões da parede de Koyuki, e assim como ela, você pode sentir que essas defesas estão te salvando. Mas olhe ao redor. Essas paredes estão te protegendo ou estão te impedindo de respirar? Elas estão guardando seu coração ou estão sufocando em um vácuo de solidão? A jornada de Koyuki nos mostra que o caminho para a cura passa pela aceitação da nossa própria imperfeição. No momento em que ela aceitou que podia sofrer, que podia falhar e que ainda assim seria digna de amor e respeito, a parede perdeu sua função. Ela não precisava mais se esconder porque não tinha mais medo de ser vista. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a medida mais precisa da coragem. É preciso ser muito mais forte para caminhar pelo mundo com o coração aberto, sabendo que ele pode ser ferido, do que para se esconder atrás de uma armadura de gelo e indiferença. Para aplicar isso no seu dia a dia, comece pequeno. Identifique um tijolo da sua parede. Pode ser uma pequena verdade que você está escondendo,
um sentimento que você tem medo de expressar ou um pedido de ajuda que você está engolindo. Retire esse tijolo hoje. Deixe alguém ver uma pequena parte da sua confusão, da sua dúvida ou do seu medo. Você vai descobrir que, ao contrário do que sua mente ansiosa diz, o mundo não vai desabar. Na verdade, você vai sentir um alívio imenso. O ar vai entrar por esse pequeno buraco na parede. E, com o tempo, você vai perceber que a liberdade de ser você mesmo, com todas as suas dores e belezas, vale muito mais do que a segurança ilusória de uma fortaleza solitária. Koyuki Hinase não é apenas uma personagem de ficção. Ela é um espelho. Ela nos lembra que o desenvolvimento pessoal não é sobre construir uma versão invencível de nós mesmos, mas sobre desconstruir as barreiras que nos impedem de sermos autênticos. A destruição que ela quase enfrentou foi necessária para que uma nova estrutura pudesse ser construída, uma baseada na verdade, na resiliência e, acima de tudo, na conexão humana real. Não espere que sua parede desabe sob o peso da sua própria exaustão. Comece a desmontá-la agora, tijolo por tijolo. O que está do outro lado pode ser assustador no início, mas é onde a vida realmente acontece. É onde você deixa de ser um sobrevivente das suas próprias emoções para se tornar o protagonista da sua história, capaz de sentir tudo, de perder, de ganhar e, o mais importante, de amar e ser amado sem máscaras. A parede de Koyuki era magnífica aos olhos de quem via de fora, mas era fria e escura para quem vivia dentro. Não cometa o erro de confundir estética com felicidade. Não confunda controle com paz. A paz real vem da aceitação do caos que é ser humano. Ao final dessa jornada, Koyuki não encontrou um escudo novo e mais forte. Ela encontrou a coragem de andar desarmada. E nessa vulnerabilidade, ela encontrou uma força que nenhuma parede jamais poderia oferecer. A maior lição que podemos tirar disso é que a proteção definitiva não é o isolamento, mas a integração de todas as nossas partes, inclusive as que doem. Que possamos olhar para as nossas próprias paredes com a mesma honestidade e começar o trabalho de demolição, sabendo que a luz que entrará por essas fendas é o que finalmente nos fará florescer. Se você se identificou com a jornada da Koyuki, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de coragem para derrubar as próprias paredes.